Matéria de capa. Mix Design, edição 70. 70 edições, hein, Laís? 70 edições. 12 anos, vivos 12 anos da revista Mix Design. Parabéns, verdade. né? Edição de aniversário. Nesse mês de maio ela está completando 12 anos. Mas nesse mês de junho, a editora está completando 20. 20 anos já, né? 20. Você lembra, né, do nosso outro título, né? Que tinha uma outra proposta, mais de guia do imóvel. E aí, como ela foi ficando tão voltada para a decoração, nós resolvemos mudar de vez. E aí a Mix... Só 12 anos. A gente observar essa evolução é muito legal. Primeiro que é um meio impresso, né? Numa era digital, a gente e eu posso dizer que você acompanhou tudo, né, Cláudio? Praticamente. Eu acompanhei o seu programa e você acompanhou a revista. E essa parceria de matéria de capa... Isso é bem legal também. Já vem, acho que antes. É verdade. Vem antes do não digo a matéria de capa, mas a gente já tinha uma ligação com as suas mostras. Essa brincadeira, com as suas mostras sendo divulgadas nas nossas revistas, né? Bacana. Muito gostoso. Obrigada, muito legal. Nós que agradecemos essa parceria. Isso é uma delícia. Na capa dessa edição comemorativa, Juliana Mori. Com uma bela capa. Que projeto bacana, Juliana. Fiquei muito feliz de participar dessa edição tão importante para a Mix, né? Uma revista muito conceituada aqui na nossa região. Obrigada. E fiquei muito, lisonjeada com esse convite. Obrigada. Eu que agradeço. No meu trabalho e reconhecerem. Eu que agradeço. Uma capa tão equilibrada, né? Uma foto bonita do André Mello. Verdade. André arrasou. André. Aliás, os nossos fotógrafos, nós temos que parabenizar todos, porque tem uma galera muito boa. Galera muito boa. Eles têm um olhar muito especial. Exatamente. Eu sou fotógrafo também, não me especializei nessa área de arquitetura, mas a gente sabe que precisa ter um olhar, né, um olhar diferente sobre o projeto, não é? Sim. E muitas vezes a conversa com o profissional é muito importante para conseguir trazer essas visões, né, que a gente consegue compartilhar no meio impresso e também na televisão, como a gente o fotógrafo ele consegue valorizar, né, assim, detalhes super importantes que você não precisa nem pedir. E ali ele já dá uma ênfase toda especial e isso faz toda a diferença na hora desses registros. E ainda bem que temos fotógrafos. Não, e eu estava falando, gente, com esse mundo tão digital, né? Eu até coloquei no nosso editorial, que é uma vitória você conseguir completar 12 anos de revista impressa, né? Exatamente, esse é o grande ponto. Sem nenhuma interrupção, né? Direto, 12 anos saindo, a cada 2 meses um novo exemplar. Olha, isso... É uma vitória. Eu acho que mostra duas coisas. Primeiro, existe um conteúdo fantástico, não é? Projetos incríveis que a gente tem, que pode falar regionalmente, né? Sim. Isso é muito legal. Quando a gente fala assim regional nossa região tem 9 cidades. Sim, né? E você consegue trazer projetos, né, de todas as regiões, alguns também, até trazer um pouco de São Paulo. Sim, sim. Essa edição especificamente, ela está só com profissionais daqui, porque... Quando começamos a revista, a ideia era essa, né? De fazer, mas aí depois você vai... Eu acho que você tem que abrir um pouco também, né? Acho que isso é interessante também, não? Sim. Dar uma mesclada, né? As mostras também, nessa edição não tem mostra, porque ainda não estão acontecendo, que eu acho que também é sempre interessante, né? Você colocar uma mostra do estado de São Paulo, outra de Pernambuco, outra, né? Do sul, do Rio Grande do Sul... São visões, né? A gente tem, como eu falei, aqui nós temos na nossa região são 9 cidades. Se a gente olhar com cuidadinho, vai perceber que cada uma das cidades também trazem conceitos diferentes, né, em função do público que o profissional atende, né, das expectativas que aquela família tem
eventualmente é a casa de morar é uma coisa, a casa de praia é outro, o conceito é um pouco diferente. Essa diversidade é tão linda de ver, né? Tão bacana. A Juliana deve trabalhar bastante, né? Sim, do Guarujá. Sim, eu atendo maior frequência o público do Guarujá. Não que eu também não esteja posicionada aqui no mercado de Santos, mas assim, por essa facilidade de estar ali no Guarujá, o cliente muitas vezes de São Paulo quer um arquiteto ao lado da obra para poder fazer esse acompanhamento, ser os olhos dele, né? E então acaba que eu faço a casa de praia e depois faço a casa deles lá em São Paulo. E isso é bem interessante. Então, o Guarujá, ele, assim, tá pertinho aqui, né? Embora a gente às vezes não tenha um pouco, que eu falo, a público assim da própria região, não tinha ainda uma cultura da contratação do arquiteto. Mas o Instagram, assim, essa nova geração tem conseguido mostrar e aproximar o cliente e mostrar o tanto que é fundamental o nosso trabalho. Sim. E coisas, né, assim como o Instagram, assim como uma revista como essa, acabam mostrando o nosso trabalho e nos ajudando nessa divulgação e mostrando o quão fundamental é o trabalho do arquiteto ou do design de interiores também. Que bom que isso, nós sempre falamos nisso, né? É uma coisa que a gente bate não bate adianta tanto. você querer fazer sozinho, porque não dá. A gente não sai nem barato, né? Não é nem a questão do barato sai caro, é que não acontece, realmente, né? Não vai acontece. se aborrecer, né? Com o mesmo conteúdo, vamos chamar de conteúdo. Exato. Você pode até definir, escolher mobiliário, mas aí o conjunto, nem sempre esse conjunto, você fala, sim. Não tem a visão de espaço, poderia ter ficado melhor, poderia né? Aquela sensação. O projeto é diferente, não é, Juliana? O profissional tem toda a visão de espaço, Sim, a gente tem um olhar diferente. É o que eu sempre falo também, o cliente contratar um arquiteto, ela sabe, não é que você garante ao cliente que não teremos problemas na obra. Nunca falei sobre isso, sobre essa promessa, porque isso é uma inverdade. A gente tem os problemas em obra, e isso é uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, porque não tem como a gente garantir, só que nós temos as melhores soluções, mais rápidas, práticas e econômicas para solucionar, porque uma obra é um serviço totalmente artesanal, ela é feita a muitas mãos. Isso que a pessoa às vezes não consegue dimensionar, né? Em quantas mãos acontece São muitas uma mãos. obra. A começar do projeto, a começar do projeto. A gente eu mesmo no escritório não trabalho sozinha, tenho uma equipe, então assim, né, a gente tenta ali a excelência, mas são muitas pessoas para fazer essa execução, são muitos detalhes, né, muito minuciosos. Então a gente junta tudo, né? Sim. Na vida é difícil andar sozinho. Sim, exato. A colaboração é fundamental. Eu queria comentar um pouquinho do projeto. É uma cobertura 215 metros quadrados. Sim. Vamos falar um pouquinho? Vamos. Ele tem um conceito bem interessante, né? Sim. Super. É um rapaz solteiro, então assim, eu pude ousar muito no estilo, porque o cliente ele gostava mais, assim, me pedia, né, algo mais industrial, cores mais sóbrias, neutras. E são características que a gente acaba tendo num projeto mais masculino. Acho que você, às vezes, você não precisa nem saber muito. Na hora que você olha, você imagina assim, nossa, tem uns tons aqui mais, com cores mais fechadas. E foi um projeto muito especial, né, onde a gente fala, né, existe um conceito que a gente é acostumado a trabalhar e outros que às vezes chegam os clientes que nos solicitam algo mais diferente. Então, assim, foi um estilo que eu precisei estudar para poder desenvolver para esse cliente. E amei, inclusive hoje já até incluo nos meus projetos mais atuais, porque ficou muito moderno, sofisticado e, assim, atendeu muito bem a necessidade do cliente, né? Embora ele seja solteiro, eu até falo para ele, olha, vou projetar, mas daqui a pouquinho, né, vai vir uma família, é uma coisa que a gente precisa pensar futuramente, né? Então eu dei uma ênfase aqui toda especial na área de lazer, na área externa,
para poder atender ali as necessidades do cliente, para receber os familiares, os seus amigos. E inclusive essa cozinha, né, onde a gente tem aqui a área de gourmet, ela era só área externa. E aí eu consegui tirar a cozinha original lá de dentro da cobertura, né, da parte interna, trouxe para cá para fora para integrar junto com a área gourmet, e da antiga cozinha consegui fazer a suíte master dele, onde eu transformei a dependência de empregada num closet e ficou uma suíte muito mais confortável para o nosso cliente. Tá vendo, Laís? É projeto. Quando a gente sinaliza isso o tempo todo para que quem nos acompanha, né? Agora eu acho que já entendem isso mais forte, né? Sim. Você pode até imaginar, isso poderia, mas aí você consegue, num projeto, transformar totalmente. Sim. E adequar perfeitamente aquela necessidade e o sonho do cliente. Muitas vezes, eu acho que a maior parte das vezes vai além do que ele imaginou. Do que ele sozinho imaginaria, não, Laís? Sim. E aí, acho que esse é o grande ponto. Sim. Mas são detalhes, assim, esses detalhes é que detalhes vão e fazer. Soluções, e né? as soluções fazem toda a diferença. Eu sempre digo que atender a necessidade do nosso cliente é algo de praxe, né? Que você já tem que entender que ele, é isso que ele quer, tudo bem, mas o difícil é a gente surpreender e fazer com que ele entenda de necessidades que nem mesmo ele sabia que tinha. Então, assim, sabe, de você mostrar soluções, instigar, né, pensamentos futuros. Olha, mas e aqui, quando você precisar disso e aquilo, vamos melhorar, vamos pensar daqui 2, 5 anos, o que você vai fazer de uso para essa área. Então, isso é muito bacana, porque daí o cliente olha para o seu rostinho e fala assim, meu Deus, eu não tinha pensado nisso, realmente, vamos fazer. Então, isso que é assim, mais satisfatório da nossa profissão. Bacana. A gente já volta com você, né? Mas eu queria seguir um pouquinho com os outros projetos, sempre projetos incríveis. Dessa vez, como a gente outra comentou, cobertura também na sequência, uma cobertura duplex de 200 metros quadrados, também aqui em Santos. Algoa Arquitetura. Assinada por Alice Godoy e Grazi Diniz. Bacana. Também é uma proposta bem interessante, marcante, né? O bacana aqui, na verdade, o cliente é um jovem casal também, né? Sim. A gente vai percebendo uma proposta bem moderna, né? Super atual e assim, eu acho que esse toque... Um astral bem interessante, assim, você vê que também é uma área de lazer, né? Para quem gosta realmente de receber, né? Bacana. Tons terrosos, né? Vem forte, né? Nessa linha também, né? Um pouco esse olhar para a natureza, né? Para o natural, vem aparecendo muito forte, né? Lazer e conforto, aqui num outro projeto, A Mais B Arquitetura. A Mais B, do André Santana e do Bruno Neves, que também é uma casa na Riviera de São Lourenço. A gente já... Com um lazer bem bacana, né? Aí eu vou pedir para quem está olhando, né, acompanhar, já perceber que tem diferenças naturalmente, né, de projeto, né? Aqui é uma casa, Riviera tem uma outra proposta. Isso muito é bem verde, legal, né? Totalmente integrada ali à natureza, com elementos naturais, bastante elementos naturais, né? Madeira, pedra. Muita madeira, né? E a madeira super bem utilizada também, né? Depois tem um da Márcia Debski, né, da Design de Interiores Márcia Debski. Também tem um projeto bem marcante, né, com bastante madeira. Casal, 2 filhos. A gente vai percebendo novamente... Uma cozinha com uma cor que eu achei linda. Olha aqui, que tom diferente, né? Ousado. Bastante. Ousadia no projeto também, né? Depois tem um apartamento também bem grande. Essa edição tá super rica, vamos dizer assim. Um outro apartamento de 250 metros quadrados na Praia Grande. Praia Grande. Da arquiteta Larissa Secon, também lindo, muito espaçoso, com muita iluminação natural. E dá a impressão que muita parede... Muito ambiente integrado novamente, né? Sim. Sem parede, né? Vai dando a sensação de ampliação. Tem uma varanda bem gostosa, com balanço, área de
de churrasco, né? De gourmet, bem interessante. Bacana. Depois tem um apartamento também generoso, com 180 metros quadrados, da Calamo Arquitetura, do Tiago e da Marcela, Tiago Caligiuri e da Marcela Lamonato, um apartamento moderno, né, atemporal. Eu digo que esse projeto deles, até eu tinha eles há algum tempo, então esse projeto ele deve ter já alguns anos, uns 2, 3 anos, mais ou menos. Você vê que ele está atualíssimo, né? Super atual, né? Pegada industrial da Roseli Feijó. Da Roseli Feijó, um apartamento também de 150 metros quadrados, muito bem dividido, né? Muito bem aproveitado. Uma pegada bem jovem, né? Bicicleta fazendo parte da decoração. Bem legal, hein? Novamente, materiais naturais, né? A gente tem procurado um pouco essa proximidade com a natureza, não, Juliana? Não é? A gente, acho que depois da pandemia tem isso. A casa, a gente quer uma casa mais aconchegante, a gente quer uma casa... Bom, é um apartamento, eu não posso ter um jardim, mas eu trago de alguma forma o jardim para dentro de casa, a gente cria formas, né, formatos assim, legal isso. Sim, muito legal. A gente percebeu, né, depois da pandemia, até um termo, né, que eu estou escutando muito falar, que a casa se tornou a protagonista. Então as pessoas não só hoje trabalham em casa, né? Muita coisa do home office continuou. Exatamente. Então, nada mais do que justo a pessoa ter um ambiente, fazer o ambiente da sua casa ainda mais aconchegante. Porque hoje ela está passando mais tempo em casa do que na própria rua, né? Sim, é verdade, então, a gente sentiu assim, essa acostumaram, aproximação. Né? Difícil desacostumar, Difícil. Né? Porque você entra num esquema e de repente para tudo, tem que voltar para o escritório, trânsito. Trânsito. É verdade. Uma loucura. Acaba tendo mais qualidade de vida, né? Nos grandes centros, né? Aqui ainda a gente ainda tem uma vida mais tranquila. Relativamente, né? mais tranquila, mas a gente, dependendo, se vai para Riviera, você vai, né? A gente, muitas vezes você tem Santos ou Guarujá como ponto, ou Praia Grande, mas você atende todas as regiões, então essa movimentação... Essa situação de pandemia, para vocês não parou, né? Não, meu escritório cresceu. Pelo contrário, muito. né? Então... Eu contratei pessoas na pandemia, entrevista online, orçamentos online, isso eu precisei me adaptar e tem coisas que eu não abri mão de permanecer dessa mesmo formato, porque otimiza muito o nosso tempo. Sim, foi uma mudança, né? Virada de chave. Exato. 83 metros quadrados, Andréa Bento. Da Design Andréa Bento, que é um apartamento que foi feito para uma senhora, uma jovem senhora, que mora sozinha. Mas que gosta de receber, que gosta de um cantinho para leitura, né? Tá bem bonito também. Que bacana o perfil de cada cliente. Isso é encantador, não, Juliana? Sim. Né, Laís? Eu acho isso fantástico. É um universo tão amplo, né? Tão incrível. Eu acho fascinante. Eu acho fascinante você estudar o seu cliente, né? E levar para ele tudo que ele precisa, né? De uma maneira... O briefing eu acho muito interessante. Né? O briefing é uma das etapas mais importantes do projeto. Que você estuda, que você entrevista. Referências daquilo que ele gosta. Tá certo que o arquiteto ele já tem um conceito, né? Algo que ele já está acostumado a trabalhar. Então a maioria dos clientes já vem já vem buscar o seu serviço já mais ou menos no mesmo estilo. Sim. Mas assim como o da cobertura... Tem que ter uma sinergia, não é? Tem, exato. Como o da cobertura, né, que eu comentei, embora eu não era muito acostumada de fazer, mas assim, me despertou... Foi um desafio novo e me despertou um novo conceito para eu introduzir nos demais projetos. E a gente nunca para de aprender, né? Essa é a verdade. A arquitetura você tem que estar em constante aprendizado, renovando o repertório, né? Sempre tem que estar... Até porque o tempo inteiro tem coisa se renovando, né? Sim. A Juliana Moura esteve em Milão. Sim. Né? Primeira visita a Milão. Sim. E Milão, de certa maneira, ela vai ditando muita coisa que a gente vai ver mundo afora, não é só lá.
né? Eu sei que antigamente levava 3 meses para chegar aqui no Brasil, hoje você já está tudo online. Simultâneo, né? Eu vou até falar para o pessoal dar uma olhadinha nos nossos highlights, né, que nós estamos publicando no programa, sempre é 1 minutinho, 2 minutinhos, né, de algumas coisas que a gente viu. Eu não tenho colocado nem fala nenhuma, porque é para deixar o pessoal mais ou menos o que os profissionais, as pessoas que estiveram na feira sentiram, né? Eu quero te perguntar exatamente isso. Como é que foi? Impressões do Salone, do Salão do Móvel de Milão. Olha, foi uma experiência assim, extraordinária, né? Foi a primeira vez que eu estive lá presente. E assim, você vê tudo que vai acontecer aqui, né? Você vê ali a olho nu, todas as inovações, tecnologias. É algo que para sempre ficará assim no meu coração. Fora a cidade em si, né? Algo assim, tá tudo ali preparado, fora o Salone que a gente comentou. A cidade fica, todas as lojas ali recepcionando os arquitetos, mostrando tudo que há de tecnologia, de novo, e isso vai aumentando todo o nosso olhar, o nosso repertório. Então, eu falo que eu não vou deixar de participar de mais nenhuma, porque fez muita diferença assim, na minha trajetória profissional. Faz muita diferença. O Salão do Móvel é muito amplo, né? A cidade inteira fica movimentada, né? A gente tem o Salone, o Salão do Móvel de Milão, né? Que é a grande feira, né? Exato. E em torno dela acontecem as mostras paralelas, os eventos paralelos, a gente chama de Fuori Salone, né? O que está fora, no entorno do grande salão, né? Da grande feira. E nesses espaços são lançados muitos designers, né? Muita coisa nova acontece por aí, né? Quem não consegue expor no grande salão está nesses satélites, né? E muita gente que eu conheço, né, diz que é absolutamente fácil. A feira é fantástica, mas o entorno e tudo que acontece no entorno é bem legal, né? Esse ano foi Eurolute, né? A cada ano muda o foco, né? Eurolute esse ano passado foi Eurocutina e repete no ano que vem vai ser dessa forma. Então a cada ano tem uma mudança, né, de clima, de cenários, né, e de tecnologia. Exato. Ali na cidade de Brera, né? Na verdade é um bairro, né? De Milão. Aí você consegue ir já buscar aquela própria empresa que eu quero ali ver o que tem mais a fundo, porque exatamente na feira fica algo mais superficial. E como você tem muitas opções, você fica, às vezes, fica meio perdido de ver tantas coisas, né? Então eu pude visitar a Louis Vuitton, a Dolce & Gabbana, né? Que é um mercado aí premium, né? O mercado do luxo, que é algo que está vindo assim com uma força total. Na feira vi a Versace também, vi algumas empresas que eu fiquei muito feliz, brasileiras, como a Greenhouse, a Century, que até os meninos aqui da Andrade Decor, eles trabalham com esses produtos, então eu fiquei extremamente assim, feliz, né, de ter empresas brasileiras sendo prestigiadas numa feira tão importante. Novamente, a gente precisa cada vez mais reconhecer que o design brasileiro, né, já tem uma representatividade muito grande, mundial, né? Mundialmente falando. Isso é muito legal, vem acontecendo já há muitos anos, não é? E algumas dessas assinaturas, né, a gente já percebe principalmente nas lojas, no nosso dia a dia, né? Como eu disse, antigamente levava, né, meses para chegar aqui, né? E algumas coisas, o lançamento é quase simultâneo, está acontecendo lá, aqui já tem coisas muito próximas com essa visão, né? Não são só as cores, mas o próprio design, né? A maneira como se encarou, as soluções, isso é muito, muito legal, né? Muito. A gente realmente para a gente ficar entusiasmado, né? Principalmente com uma presença brasileira e um grande número de profissionais, né? A gente vem acompanhando, incluindo a Juliana. Que bom que a gente hoje pôde falar com ela. Ótimo. Do que os profissionais também, quando visitam, trazem essas viagens, né? São verdadeiras experiências para trazer referências, né?
E a gente começa a perceber isso nos projetos, no design. Isso é muito, muito, muito legal, né? Que bom, né, Laís? Maravilhoso, né? A gente que acompanha tanto fica super contente. Presentinho aqui pra Juliana. Mentira! Pra eternizar um pouquinho a sua capa. Que lindo. Pra você colocar lá no... Gente, no meu escritório, que eu estarei inaugurando logo. Que bom. Parabéns, gente, viu? Obrigada, pelo fiquei projeto. muito feliz, de verdade. Obrigada mesmo por esse reconhecimento. É muito importante para nossa profissão, para nossa carreira, ter todo esse privilégio, né, de estar com tão pouco tempo de formação em uma capa de uma revista tão importante. Que venham outras. Amém. Isso aí. Edição 70, Mix Design, nossa matéria de capa. Edição comemorativa, uma edição de aniversário, 12 anos de Mix Design, compartilhando aqui no nosso Casa Estilo Design esse projeto incrível da nossa querida Juliana Mouri. Obrigada. Eu tenho ido muito para o Guarujá, eu estou cada vez mais perto do Guarujá. E eu quero aproveitar aqui a audiência do seu programa e agradecer aos profissionais, Obrigada. aos meus parceiros, os meus patrocinadores que acreditam em mim há tanto tempo. Só tenho a agradecer. E aos leitores, é lógico, né? Todos os leitores das edições físicas, quem não consegue encontrar em mãos, né? Você consegue acessar pela internet, é só entrar no Instagram, entrar no nosso site e ver a revista todinha. A gente gosta de cheirinho de papel. Além das edições passadas, né? Porque elas estão lá. Isso é legal. Quem perdeu alguma edição passadas. Não tem a física, tem lá. lá todas elas, né? Perfeito. Legal. Muito bom, né? Obrigada, gente. Super obrigado. Parabéns, Laís. Obrigada, Juliana. Obrigada. Parabéns, Foi um Juliana. prazer estar Pela aqui. matéria, pelo projeto lindo compartilhado aqui no nosso Casa Estilo Design. E Até a próxima capa. Até a próxima. capa. Obrigada.